mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor. Salve da Irmandade com a paz do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Irmãos, hoje, graças a Deus, nós vamos falar, glória a Jesus, a respeito da Santa Ceia do Senhor. Na minha época, glória a Jesus, eu era católico, então eu ia à missa, graças a Deus, e o padre, glória a Jesus, dava a Santa Ceia para a humanidade que tinha ali, para os fiéis. Então ele dava o pão e tomava o vinho. Veja, irmão, graças a Deus, glória a Jesus, e a conclusão. A conclusão era que, na verdade, eles tinham estudado a Santa Escritura e achou por bem, glória a Deus, de dar somente o pão para os fiéis, para que os fiéis não entrassem em condenação. E porque talvez se tomasse as duas, o sangue e o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno, muitos deles não estavam aptos para a Santa Ceia, então poderia sofrer a pena de Deus. Então, por isso, irmão, graças a Deus, eles entraram nessa conclusão e davam o pão para os fiéis e os padres tomavam o vinho. Era a pena mínima quando estava em pecado. Veja, e que isso até ocorre até no dia de hoje. Mas, logo após uns tempos, veio os anciões. Os anciões achou por bem de dar a Santa Ceia por completo, uma vez por ano, para a igreja, para os fiéis da igreja deles. E nisso, irmão, graças a Deus, também, glória a Jesus, também foram negligentes, porque a Santa Bíblia Sagrada nos ensina, irmão, graças a Deus, que a Santa Ceia deve ser dada, glória a Jesus, 12 vezes no ano, por causa, irmão, glória a Jesus, que são os 12 frutos da árvore da vida. E vamos olhar para a palavra de Deus, aqui em Apocalipse, graças a Deus, e nós vamos ver, glória a Jesus, verdadeiramente, irmão, graças a Deus, o Senhor fala, Apocalipse capítulo 22, versículo 2. No meio da sua praça e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produzia 12 frutos, dando seu fruto do mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então veja, irmão, graças a Deus, glória a Jesus, que eles eram 12 frutos, de mês em mês, então dava. Essa é a Santa Ceia. Então veja que também os anciões se tornaram negligentes, porque eles davam só dão uma vez por ano. Mas veio, graças a Deus, os pastores, irmão, glória a Jesus, com uma intenção diferente, bem diferente de todos, e do qual, irmão, glória a Jesus, eles davam, graças a Deus, a Santa Ceia todo mês, mas esqueceram, glória a Jesus, de explicar para a humanidade, para os fiéis, graças a Deus, que a Santa Ceia é importantíssima na vida de uma pessoa, glória a Jesus, quando eles verdadeiramente, irmão, graças a Deus, obedecem a Santa Escritura Sagrada. Então veja só, irmãos, eles davam a Santa Ceia, mas não explicavam para os fiéis. E nisso, irmão, graças a Deus, hoje nós temos uma decadência muito grande, glória a Jesus, na face dessa terra. Há muitas pessoas doentes, há muitas pessoas, irmão, graças a Deus, fracas, que batizaram e hoje deixaram, glória a Jesus, até mesmo a Santa Igreja do Senhor. Muitos esfriaram na fé, outros se batizaram, voltaram para a droga. Outros estão enfermos, às vezes mulheres, homens, internados nos sanatórios, fraco de cabeça. Outros, irmãos, graças a Deus, estão verdadeiramente, os médicos nem descobrem qual é o motivo da doença. Outros já faleceram. Como está escrito na Bíblia Sagrada, hoje está acontecendo na face da terra.
Então eu quero dizer para os irmãos, graças a Deus, que algo muito importante, glória a Jesus, é nós, irmão, graças a Deus, observar isso que está acontecendo e saber o que é o significado da Santa Ceia. Para participar da Santa Ceia, nós temos que estar digno conforme a palavra de Deus nos ensina. Então nós precisamos, irmão, glória a Jesus, realmente, graças a Deus, fazer conforme a Santa Escritura Sagrada ensina para nós. E os pastores, por achar por bem, glória a Jesus, deu a Santa Ceia para várias pessoas, irmão, às vezes talvez até milhares de pessoas, sem explicar, sem relatar a verdadeira Santa Ceia, o verdadeiro corpo do Senhor. E nisso, irmão, glória a Jesus, muitos filhos, irmão, graças a Deus, teve, graças a Deus, enfermidades pesadas. E do qual aqui, ó, vamos olhar na Santa Escritura, glória a Jesus, onde ele se diz, graças a Deus, ele se diz aqui, irmão, capítulo 11, do versículo 29 ao 30. Então, observamos, irmão, graças a Deus, algo muito importante que ele fala aqui para nós. E diz assim, na Santa Escritura: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e bebe desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Então, irmão, graças a Deus, vocês viram na Santa Escritura Sagrada que verdadeiramente as igrejas se abriram, glória a Jesus, e fizeram, irmão, graças a Deus, glória a Jesus, um grande comércio. Observando, glória a Jesus, rebobinando a fita nossa aqui nesse momento, você procura lembrar de 1969, graças a Deus, de 1969, a partir desta época, mais ou menos desta época, então as igrejas se cresceram muito. E as enfermidades a partir dessa época também cresceu. Por quê? Eles ia passando uma pessoa na porta da igreja, eles chamavam para dentro para assistir o culto e falava que tinha Santa Ceia, e aí eles davam Santa Ceia para as pessoas, não sabia nem se a pessoa estava saindo de um motel, ou se se tinha feito um roubo, se tinha brigado, ou se tinha feito qualquer coisa que era desagradável aos olhos de Deus. Então, e é de certo, irmão, muitas coisas aquela pessoa poderia ter feito sem estar, irmão, graças a Deus, digna de participar da Santa Ceia. Aí eu digo para os irmãos, e nisto, glória a Jesus, hoje como estamos, a mão pesada de Deus sobre nós, e culpado foi quem? Foi os pastores. Então, quer dizer, fizeram pior do que os padres, pior que os anciões, desta forma. Se a nossa autoridade fizesse caso a respeito do fato dos missionários, a respeito dos fatos dos pastores, a respeito, irmão, graças a Deus, de todos são negligentes da santa palavra de Deus. Fala com os seus pastores, fala com a sua irmandade, observa a situação, irmão, graças a Deus, para que não caia na condenação. Talvez amanhã pode ser você que toma a Santa Ceia e afasta da presença do Senhor. E afastando a presença do Senhor, como você entrará no reino do céu? Como você será digno de participar, irmão, graças a Deus, daquela cidade santa, maravilhosa, que Deus nos concedeu esta graça? Então eu digo para os irmãos, graças a Deus, é muito importante que os irmãos, glória a Jesus, venham, irmão, graças a Deus, a fazer a vontade do nosso Senhor verdadeiramente. Para quê? Para que o irmão, graças a Deus, a irmã, seja fiel ao Senhor até o fim, porque Jesus disse assim: aquele que vencer e for até o fim dessa caminhada será salvo. Mas não é desta forma. Nós estamos aí lutando, glória a Jesus, pregando o Evangelho, graças a Deus, e fazendo tudo que possa para fazer o melhor para a Irmandade, mas o verdadeiro caminho do Senhor, o povo não aceita, irmãos, glória a Jesus. Por quê?
o caminho largo é mais fácil de servir. E a doutrina do Senhor, a verdadeira doutrina de Deus, essa se torna difícil para ser servida. Aí o povo não quer, porque sua porta é porta estreita, mas a porta larga todos querem servir. Então veja, irmão, graças a Deus, glória a Jesus, algo muito importante é você observar a Santa Escritura Sagrada. E ela vai te dar vida e vida com abundância. Porque a promessa que Deus deu para nós, se nós participar do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno, é outra, não é essa promessa que nós temos. Então eu digo para a Irmandade, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a promessa é rica, irmão, graças a Deus. E hoje nós estamos com uma promessa pobre. Muitas das vezes uma pessoa entra numa igreja e fica só na ilusão. E a outra ilusão, uma maior ainda, graças a Deus, é o dia que Jesus chegar nas nuvens e você for rejeitado. Então eu digo para os irmãos, graças a Deus, vamos observar também no 2 Coríntios, glória a Jesus, 11:14. Algo muito interessante que eu quero dizer para a Irmandade. Veja bem, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Veja, se ele é capaz de transfigurar em anjo de luz, irmão, graças a Deus, então veja bem, o que está acontecendo na igreja, nas igrejas hoje? Tem muitos milagres, tem maravilhas, as pessoas falam assim, não, Deus me ouve, Deus me atende. Mas se não obedece a Santa Escritura Sagrada, então quem é que está fazendo maravilha? Irmãos, preste bem atenção. Talvez aquele que está fazendo maravilha na sua igreja, aquele que está fazendo maravilha na sua vida, não é o Deus vivo que nós servimos. Porque a própria Bíblia Sagrada fala para nós, examina se o Espírito é meu. Então talvez não é verdadeiramente o Deus vivo que nós servimos. Esse anjo de luz aqui, o Satanás, que transfigura em anjo de luz. E aí o que acontece? Ele faz a obra, te induz e você continua no caminho largo. Jesus está voltando e você talvez não entre. Aí talvez ele te induze e você, irmão, vai lá, participa da Santa Ceia indignamente quando está doente, está passando, irmão, graças a Deus, por provações com a família, está passando, irmão, graças a Deus, provações, irmão, glória a Jesus, até mesmo no seu trabalho. E assim por diante. Aí você fala assim, eu fui para a igreja, paguei meu dízimo, aliás, entreguei meu dízimo, eu entreguei meu voto, dei oferta, a minha vida está difícil, talvez você vai ter que bater na porta da casa do irmão e pedir emprestado. O Senhor disse que você teria para emprestar e não pedir emprestado. Olha que maravilha as bênçãos que o Senhor nos dá. Então eu digo para o irmão, olha, observa a Santa Escritura, em nome de Jesus, maravilhosamente, porque Deus tem muito para te dar, mas é no caminho certo, sincero e honesto perante o Senhor, porque Ele é juízo, Ele é justiça. Então veja bem, não vai fazer nada por nós, verdadeiramente, se nós não estiver fazendo a vontade do Senhor. Observa lá em São João, graças a Deus, Jesus 14, do 12 a seguir, ele fala assim, tudo que pedirem em meu nome, eu vos dou. Mas nem tudo que você pede hoje, ele te dá. Por quê? Você não está digno e nem apto, você não está correto na presença dele para te dar. Então, mas porque ele ainda diz bem claro, tudo que pedirem em meu nome, eu vos dou. Mas se for obediente aos mandamentos de meu Pai. Então eu digo para os irmãos, graças a Deus, olha para a Santa Escritura, tenha cuidado com a Santa Ceia, a quem está dando a Santa Ceia, examina que se você está digno de participar da Santa Ceia, para que Deus te dê a vitória e seja um crente vencedor em nome de Jesus. E algo quero dizer para os irmãos, graças a Deus, olha, agradeço muito os irmãos por para me ouvir, glória a Jesus, mais esta vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e espero que os irmãos, glória a Jesus, observe bem esse vídeo para que os irmãos sejam fortalecidos no Senhor, não em igreja, nem no pastor e nem mesmo, graças a Deus, em qualquer outra coisa, mas que seja engrandecido no Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém.